pessoal, Sandra Luiz aqui com vocês, desejando a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, vai depender do teu horário aqui no canal, da tua participação, passagem aqui pelo canal. Vamos dar continuidade ao nosso tema, que se refere à forma pensamento, que é exatamente aquela forma como a gente pensa, né? Milhões de pensamentos diários, né? Incalculável a quantidade de pensamentos que nós temos, né? Inclusive, quando estamos dormindo, também estamos pensando. E esses pensamentos, eles, em algum momento, eles criam forma, né? Ele vai dando o sentido dele, vai criando formas. Alguns se diluem e aqueles que são constantes, né? Porque temos pensamentos muito padrão, né? Que é o que é padrão. Ele, além de ser constante, ele tem um padrão, que é uma forma de estar sendo visto o tempo inteiro. Então, daquela forma, a gente dá continuidade a mil pensamentos muito parecidos uns com os outros, né? Então, por isso que a gente chama que são, considera pensamentos padrões, né? E esses pensamentos, eu estava pensando um pouco, né? A gente pensar assim juntos. Vamos imaginar, eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas imagine que seja, vamos dizer, um horário de almoço. Naquele horário de almoço, primeiro a gente tem que analisar o seguinte. Aqui está você, como eu estou aqui, e aí tente te imaginar, né, onde você estaria nesse momento. Vamos ver aqui, fazer um ponto na folha de papel. Pode imaginar que aqui é teu mundo, né, de alguma forma, e aqui é você, tá? E agora, neste exato momento? Perguntinha de agora. Agora. Onde você está nesse momento? Se veja, você para e se veja nesse momento. Qual é o meu campo? Meu campo qual é esse cenário que está em volta de mim? Vou fazer um círculo aqui maior. E aí eu vou me perguntar, o que eu estou vendo nesse momento em volta de mim? E aí quando eu pergunto o que eu estou vendo em volta de mim, eu também vou te perguntar, nesse momento, no ponto onde você está, aquilo que está em volta de você se refere a uma realidade criada por você. Aí você vai dizer, não, mas não é essa realidade que eu quero. Eu estou trabalhando, eu estou almoçando num lugar bem bagunçado, comendo sanduíche na McDonald's, no corre-corre, porque eu tenho que voltar para... Eu sou um lojista, eu tenho que voltar para minha loja, eu tenho que voltar para o emprego, né? E aí você diz, mas eu não criei isso, mas eu não quero isso para mim. Aí é que tá, para, reflete. Quais são os teus pensamentos neste momento? Se você, vamos dizer, você está comendo um sanduíche, porque precisa retornar para algum canto, e o tempo está curto para aquilo que você precisa fazer. Ou você está parado numa sala, sentado, olhando para o tempo, porque o tempo parece que para você não passa, né? Vai passando, vendo uma coisa na TV, vendo os noticiários, mas o tempo inteiro você está pensando. O tempo inteiro você está criando aquilo ali, porque você está materializando cada pensamento seu. E mesmo que você diga, eu não criei isso porque eu não quero isso para mim, de alguma forma você criou, você trouxe para a tua realidade. Um exemplo que eu trago para vocês se refere, inclusive aconteceu comigo, né? Eu um dia estava no momento, em algum canto, caminhando, né? Fazendo o que sempre eu faço, na rotina padrão de pensamentos, né? No outro dia, eu estou dentro de um hospital, dentro de um tubo, né? E dentro daquele tubo, quando eu fazendo uma tomografia no cérebro, quando eu entro naquele tubo, aí eu digo para mim mesmo, como eu cheguei aqui? O que fez com que eu chegasse aqui? Ah, foi uma queda. Não. Eu fiz algo que me transferiu de um ponto para outro, muito rápido. E ali naquele momento eu disse para mim mesmo, não é isso que eu quero para minha realidade? Não. Se eu criei isso, agora, neste momento, eu descrio. E quando eu saí daquela máquina, tudo estava descriado. E a rotina voltou ao normal e com muita
gratidão a Deus, eu não tinha tido complicações. Então, assim, esse que eu trago para vocês como reflexão. Qual foi o ponto onde você criou aquilo, onde você conseguiu dar a forma ao pensamento e ela materializar? Uma coisa que faz com que a materialização surja muito rápida e intensa, e às vezes de um ponto para outro, é sentimentos. Então, o sentimento, quais eram os sentimentos que, no meu caso, eu estava nutrindo para que eu criasse aquela realidade? Porque a gente tem o consciente e o inconsciente, né? No campo, vamos usar isso aqui. No campo onde está o meu consciente, eu criei uma separação para que vocês entendam. Aqui está o meu campo de consciência. Nesse campo de consciência, eu vou dizer, não estou criando essas coisas para mim, eu não posso estar criando essas coisas. Mas aqui tem um campo muito extenso, que até a psicanalista, né, muito famosa, a Anice da Silveira, ela é muito interessante porque ela trabalha com pessoas com problemas, né, na mente, né, que chegam no estágio assim, de se perderam esse inconsciente, né, elas já não sabem nem quem são, então elas estão submersas no inconsciente. A Anice, fala uma coisa muito interessante. Eu nunca entro na profundeza, eu caminho pelas beiradas. Reflexão de quê? Porque ela sabe que o aprofundamento dali tem as crenças, tem enraizadas muitas informações, e são aquelas informações que muitas vezes a gente engole e não quer mais botar para fora. Não, passou, deixei para lá, né? E aí a gente age como se eu fechei a caixinha, tá lá, é uma caixinha que eu descartei porque eu estou criando novas coisas, mas a caixinha tá lá. Se ela não abrir hoje, ela pode abrir amanhã, né? E é importante que a gente se dê conta que essas caixinhas elas também foram criadas por pensamentos, junto com sentimentos. E a materialização de um pensamento, ela se torna muito mais ágil, mas porque eu sempre coloco no espaço denso, de densidade, é onde a criação se faz mais rápido. Então, na hora que eu jogo nesse túnel, né, nesse campo do inconsciente, alguns pensamentos com pesos de sentimentos, né? Ele aprofunda mais, mas ele também vai criar em algum ponto. Se eu não, antes de eu fazer essa ingestão disso, né, de dizer, vou jogar para lá, não. A gente tem que entender que, sim, os sentimentos têm que ser olhados, né? Então, se aquele sentimento, naquele momento, está brotando e é um sentimento que não é legal, eu acho que o Jung, ele traz um negócio muito interessante que se refere a terapeuticamente, né, onde eu posso encontrar pontos de apoio, que é através dos sonhos. Começar a notar o que eu estou sonhando, porque ali também vai materializar, não materializa internamente, mas ele é exposto para fora e ele me ajuda a soltar mais aquilo. E às vezes no próprio da escrita daquele meu sonho eu vou conseguindo encontrar aqueles pontos que são aqueles pontos que eu não quis olhar antes. E ali eu digo, nossa, isso aqui se refere a isso. Né? Então tem os sonhos nos ajudam bastante, segundo o Jung, que também é um psicanalista do passado. Outra forma, ainda segundo Jung, né, que também era aplicado muito pela Anice da Silveira, porque ela também seguia a psicologia analítica, é a questão é o botar para fora desse sentimento meio denso que está ali e que, se ele não for tratado, ele pode materializar e não saber de que forma. Né? Ele vai materializar de forma aleatória. Então, a Anice coloca também a importância da arte-terapia, né? Processo arte terapêutico. O que esse processo arte terapêutico se refere a você pintar. Não é aquela pintura, não, é só para relaxar. Não, é porque às vezes naquela pintura vai brotar esse sentimento. Eu fiz uma pintura, quando já está com o sentimento mais denso, né? Um dia desse eu fiz uma pintura, e a pintura, pintei, deixei para lá, mas não gostei.
Isso não está legal. Sabe aquelas pinturinhas que você faz e você diz, ah, não gostei da cena, não gostei da pintura. É essas que estão, é essas que, dois, três quarteiros depois, se você for resgatá-la, você vai entender que ali tem coisas importantes no traço, nas cores, na escolha das cores, nos riscos, então tem muita coisa importante que está ali. E a terapia ajuda exatamente nisso, né? Ela não vai trazer, converse, fale mais sobre isso. Estou vendo que você, nessa cor, você intensificou. Não, ela vai deixar livre, porque você já está jogando fora. Você já está se livrando daquela dor, né? Então, a pintura é muito escura, você joga, né? Joga para fora. E alguns processos também terapêuticos, né, que a gente pode chamar, a dança ajuda, né, a jogar para fora, que é adrenalina, né, você vai usar as enzimas do corpo para romper aquilo, né? A atividade física ajuda bastante, no caso das ansiedades, né? Quando a gente começa a falar em ansiedade, a ansiedade é um acúmulo, ele vai minando o inconsciente, ele está lá, né? Trabalhando e ele vai minando alguns outros pontos do corpo, né, e transformando aquilo em proteínas, enzimas e outras coisas, que são as coisas legais para a nossa sobrevivência e como cortisol, né. Então, aumenta o cortisol ou é abaixo, muito grande cortisol, vai dar a gente ou uma depressão ou ansiedade. Então, por trás dos pensamentos e sentimentos brotam muitas coisas. E sim, qual é o objetivo nesse momento desse vídeo? Nesse momento é que a gente tenha consciência, a gente pode paralisar. Parou. Vamos lá, estou aqui agora, neste ponto onde eu estou, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é para um minuto, eu estou comendo, mas eu como um pouco mais devagar e me pergunto, quais são os últimos pensamentos que eu tive? Quais são os pensamentos recorrentes? O que eu tenho pensado? E eu acho que aí nesse ponto você já pode, você próprio, analisar você e dizer, esses pensamentos, eu sempre digo, esses pensamentos são meus, ou são do inconsciente coletivo, mas eu não vou nem dizer isso, é você dizer, esses pensamentos estão coerentes com aquilo que eu quero para a minha vida? Esse é o ponto. Ele está coerente com o que eu quero para a minha vida? Provavelmente não. E aí você vai conseguir entender que se eu mudo ele, né? Se eu começo a ficar atenta àqueles que eu posso perceber, não é porque tem uns que eu não percebo, mas aqueles que eu posso perceber, mas aqueles que eu posso perceber são os padrões. O padrão de olhar para uma pessoa e dizer, ah, eu não gosto de fulano, ou o padrão de... Só que aí você tem que se perguntar, para com isso, por que não gosta? Olha alguma coisa positiva nela, né? Ou um padrão que você diz, no teu pensamento, alguém te oferece uma comida e você está vasculhando toda a pessoa, analisando coisas que não tem nada a ver, né? E por que essa pessoa é assim? Por que ela faz isso? Não, gente. Aí é quando você diz, espera aí, pensamento, vamos coordenar isso. Eu comando. Eu estou no comando. E o meu comando agora é que eu tenha pensamentos mais congruentes com aquilo que eu quero para a minha vida. É isso.